para vocês um pouquinho do trabalho do Stephen Hall. O Stephen Hall é um arquiteto americano, ele também trabalha como professor nos Estados Unidos, e ele tem uma abordagem muito interessante na maneira como ele vai trabalhar com a luz. Os projetos dele, em geral, eles buscam explorar sensações distintas possíveis através dos efeitos de luz. Nesse projeto, primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, esse é um conjunto para habitações de estudantes do MIT, próximo de Boston, ali na costa nordeste dos Estados Unidos. E esse é um prédio muito grande. Talvez essa foto não dê noção para a gente da escala desse edifício, do tamanho dele, mas quase que cada um desses quadradinhos aqui vai ser um apartamento de estudantes. Ou seja, é um prédio realmente muito grande, muito massivo, que para conseguir tornar um programa arquitetônico tão grande, tão pesado, tão sobrecarregado, em um espaço um pouco mais leve, um pouco mais agradável para os seus usuários, o Stephen Hall ele vai criar esses grandes rasgos, são estruturas de concreto que acabam, de certa maneira, contribuindo para a estabilidade lateral do edifício, mas que permitem a entrada de luz e de ventilação dentro do edifício. Eles permitem que a luz entre, que o ar saia, que sugere uma circulação natural de ar dentro do edifício, mas a luz entra, você percebe, sempre de maneira indireta, né? Sempre se refletindo aqui nessas paredes, nunca é uma grande abertura vertical. E ao brincar com isso, ele está justamente experimentando os fenômenos que a luz do sol pode criar. Ele vai dizer, né, que os fenômenos do espaço de um ambiente, a luz do sol que entra por uma janela e a cor do reflexo dos materiais na parede, no chão, todas essas coisas trabalham de uma forma integrada, de uma forma relacionada. Então, aqui mais uma imagem, né, externo do edifício, para vocês conseguirem entender um pouquinho do tamanho dele, mas o grande destaque aqui não está no volume, na massa do edifício, e sim nesses rasgos que ele cria para possibilitar essas entradas de luz, os reflexos que essa luz vai ter, a cor que os materiais vão refletir, a maneira como isso vai incidir dentro do prédio. Olha só, aqui ele acaba criando então esses espaços de convívio entre os estudantes, possibilitando essas sensações muito interessantes. Por quê? Porque se por um lado ele tem esses grandes espaços de convívio com essas entradas de luz, com essas estruturas bem marcantes, por outro ele vai ter essas pequenas unidades aqui, né, esses conjuntinhos, em que ele vai tentar inclusive trabalhar com a luz das paredes laterais para brincar com os efeitos dos reflexos desse material vermelho, amarelo, no interior das unidades. Aqui nesses interiores, porque são apartamentos muito simples, são apartamentos de estudante, né? Não tem muita coisa, são relativamente pequenos, mas neles o Stephen Hall vai então tentar criar um pouco mais de vida, um pouco mais de riqueza a partir desse uso das cores. É um prédio extremamente complexo quando a gente analisa ele a partir dos desenhos técnicos, né? A maneira como as plantas são completamente diferentes entre si, porque os vazios mudam de lugar, né? A gente percebe nos andares mais altos, a gente tem um pátio aqui, eles mudam de posição, eventualmente a gente tem esses rasgos para entrada de luz, para entrada de ventilação. Então é um prédio tecnicamente complexo em que ele vai explorar os efeitos da iluminação nessa complexidade. Um outro projeto que eu gosto bastante é esse museu de arte, Nelson Atkins, na cidade de Kansas. E é um projeto interessante porque é um anexo que ele está fazendo a um antigo edifício neoclássico. E muitas vezes eu acabo citando esse projeto não apenas pela arquitetura do Stephen Hall, mas também pelo efeito
desse projeto de instalação artística. Então aqui a gente tem o prédio original, né? E esse aqui é um espelho d'água, logo na frente, em que vai ser proposta uma brincadeira de entradas de luz no estacionamento, que está logo aqui em cima. Então não sei se vocês conseguem perceber alguns pontos mais claros aqui, dentro desse espelho d'água, que são justamente esses pontos que permitem a entrada de luz natural no estacionamento que está logo ali abaixo. Ou seja, essa água, né, e a refração que a água vai ter quando o sol bate, cria efeitos até mesmo no estacionamento. A passagem da luz pela água vai criar experiências num lugar que, vamos dizer, a maior parte dos projetos sequer recebe algum tipo de atenção. Mas a maior parte da dedicação do Steven Hall nesse projeto está nos anexos, nesses pequenos blocos, se eu não me engano são 5 blocos distintos, que ele vai revestir com esse policarbonato translúcido, em que a gente percebe essa luz interna vazando. E aí o que ele está propondo? Ele está propondo um contraste, né, com esse edifício neoclássico que era tão rígido, tão fechado, tão opaco. Então, para tentar contrastar um pouquinho com esse edifício antigo, ele propõe uma arquitetura translúcida, uma arquitetura que brilha no escuro quase. Esse aqui é um pouco do interior do edifício, a gente percebe as brincadeiras que ele vai fazer com as entradas de luz, ora é translúcido aqui em cima, ora é de fato transparente com um vidro, e a maneira como o edifício vai circular ao redor disso. Aqui um pouquinho da relação do bloco maior, que é o bloco mais próximo do prédio original, aquele espelho d'água e as entradas de luz que ele permite. E aqui, ó, o efeito, e isso eu acho muito legal, a maneira como esse prédio se transforma ao longo do dia. Em que, durante o dia, os dois são transparentes, os dois são opacos, de certa maneira, né? Esse aqui branco, esse aqui um bege, no cor da pedra. Mas à noite, esse edifício novo, esses edifícios novos, eles justamente criam efeitos, eles iluminam o entorno. Então, aqui um esquema para a gente conseguir entender, né? O prédio original está mais ou menos nesta posição, existe uma conexão para o primeiro prédio, que é o prédio onde está localizada a livraria, aquele prédio maior, e aí você percorre uma circulação longa que conecta todos esses blocos, onde eu tenho arte contemporânea, fotografia, espaços de exibição variável, e internamente esses blocos são construídos com uma estrutura de concreto, uma estrutura um pouco mais sólida, mas são completamente revestidos por essa superfície translúcida que permite essa passagem de luz, de tal maneira que o edifício brinca então com esse contraste com a paisagem, esse contraste com a pré-existência e esse contraste com os efeitos de luz. Mas talvez, dos projetos que eu separei do Steven Hall, talvez o mais didático para a gente tentar entender o trabalho que ele faz seja o Centro MEG. Os centros MEG são os centros para tratamento de câncer infantil, existem vários deles pelo Reino Unido, e esse aqui foi construído no Hospital de São Bartolomeu, em Londres, talvez um dos hospitais mais antigos ainda em funcionamento no mundo, extremamente tradicional. A gente percebe pela presença desses edifícios aqui ao redor, né, a história, a antiguidade desse conjunto. E o Steven Hall então vai propor esse anexo que é o Centro MEG. Eu quero começar mostrando para vocês através do croquis dele, porque eu acho esse croquis muito bonitinho, muito simpático, na maneira em que ele vai trabalhar com a ideia da caixa dentro da caixa e os efeitos que a luz gera pelas passagens, pelas transformações. Então olha só, ele tem a caixa A caixa B e a caixa C. A caixa A é feita de lâminas de bambu. É a primeira camada mais interna. A caixa B é a estrutura de concreto. E a caixa C é o revestimento de vidro, muitas vezes vidro colorido, mais externo. E ao sobrepor essas três diferentes camadas, ele tem então uma estrutura de concreto rígida
que é amenizada internamente por essas camadas, esse revestimento de bambu, e iluminada externamente por essas superfícies de vidro iluminadas aqui, que a gente percebe então por essa imagem externa. A coisa fica bem legal quando a gente começa a perceber isso aqui pelo lado de dentro. Então a estrutura de concreto revestida com bambu, a gente percebe que é o forro da laje, alguns pontos do pilar, né, e iluminada por esses painéis translúcidos de vidro, ora até de vidro transparente. É um programa muito simples, basicamente o que ele precisava aqui era criar alguns espaços de encontro, algumas salas de reunião, espaços de apoio para as crianças e para os familiares que estavam passando por esse tratamento de câncer. E por isso a preocupação do Stephen Hall é totalmente na criação de um ambiente que fosse agradável, sensível, um ambiente que gerasse sensações aconchegantes, porque ele está trabalhando com um tema tão complexo, né, tão delicado. Então ele brinca com essa sobreposição de elementos para criar alguns desses efeitos mais sensíveis, mais suaves aqui nesta proposta. Olha só que interessante, então a estrutura de concreto, os revestimentos de bambu e o vidro translúcido que permite uma entrada de luz um pouco mais leitosa, uma luz um pouco mais suave para iluminar esse espaço. Esses são os croquis que eu tinha comentado com vocês, e aqui um pouquinho dos desenhos técnicos, né? Então a gente tem o bloco histórico, o bloco original, onde está localizada uma circulação vertical, mas aqui ele propõe então essa circulação mais suave, essa circulação mais integrada com um pátio central, onde você tem esses espaços de reunião, de conversa, de apoio. Então ele até vai evitar as linhas retas para tentar suavizar esses espaços. O Stephen Hall vai dizer que a empolgação com a arquitetura gira em torno da ideia e do fenômeno da experiência dessa ideia. Ou seja, é aquilo que eu quero, é a minha intenção, e como essa intenção vai ser experimentada. De que maneira eu posso realizar, eu posso possibilitar que essa experiência seja experimentada. As residências são talvez um dos edifícios que vão possibilitar essa relação da forma mais imediata, né? Assim, que você mais vai conseguir criar esse tipo de experiências. Porque você pode moldar o espaço, a luz e os materiais em um nível que muitas vezes projetos maiores não permitem. Por isso que eu gosto, por exemplo, desse Centro Meg, porque ao ser pequenininho, ele consegue manipular esses objetos, a estrutura, as aberturas, de uma maneira super sensível. E a gente vai perceber um pouquinho mais disso na continuação dessa aula.